Aqui, gente, ó, nós estamos. Bom dia, né? Boa tarde, boa madrugada. Entra assim sem falar nada, sem cumprimentar, que coisa feia. Gente, nós estamos aqui em Êxodo. Eu estou assim, lendo a palavra. Eu quero entender como é Deus, entendeu? Apesar de que Deus dá o entender dele conforme a vontade dele, não a nossa. Então, nós estamos aqui no Êxodo 16, nós lemos ontem, né, que Jeová, o povo estava reclamando de fome. Ai, Moisés, nós vamos morrer no deserto de fome, Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Melhor ser escravo do que morrer de fome. Aí Moisés foi lá e orou a Deus, clamou a Deus, pedindo. Aí Deus falou assim, tá bom, Moisés, eu vi o clamor do povo aí de Israel, os israelitas, eu vou mandar chover maná. Na verdade, quem colocou o nome de maná não foi Deus. Pão do céu, pão sem fermento. Gente, diz que parecia assim, ó, aqui na Bíblia, que era assim um negócio bem fininho, sabe? E que primeiro veio o orvalho, aí depois veio aquela camada bem fininha. Depois que derreteu o orvalho, diz que você, quando colocava na boca, tinha o gosto de pão de mel, enchia. Olha pra você ver como é o poder de Deus, que é isso aqui? Que é o poder de Deus. Deus é maravilhoso, né? E ele falou assim que nos 5 dias era para pegar apenas o que eles precisavam de comer. Não era para pegar para guardar no outro dia. Porque ele ia mandar novo no outro dia. Mas o povo guardou. Mas aí deu bicho, gente. Porque Deus é Deus. Deus falou assim, mas eu não mandei vocês guardarem. Sabe por quê? Porque vocês pegaram a mais para amanhã, sendo que amanhã eu vou mandar fresquinho para vocês. Diz que tinha gosto de pão de mel. Pensa, um negócio fininho que Deus manda e que tem gosto de pão de mel. Gente, tipo um pão sem fermento, fininho, que sacia e ainda por cima tem gosto de pão de mel, né? Só Deus para fazer uma coisa dessa. E aí o povo, alguns deles, pegaram a mais, desobedeceram a ordem de Deus. E Deus não gosta que desobedecem a ordem dele. Aí ele foi lá e fez com que eles tivessem pego a mais, aquelas pessoas, apodrecesse, fedesse e tivesse bicho. E aí ele falou assim que no 7º dia, nos 6 dias, poderia pegar esse maná. Não, no 6º dia ele ia mandar em dobro, para que no 7º dia ninguém pegasse nada, porque ele não ia dar. Ele não ia dar, porque Deus fez em 7 dias todas as criaturas, todas as coisas, né? Mesmo ser os 7 dias de Deus, quando ele fez. Mas foi em 7 dias. O que acontece? No 7º dia ele falou, não pega, gente, porque eu vou mandar a mais no dia anterior, para que vocês peguem a mais, para vocês ficarem satisfeitos durante esses dias aí. Vocês vão passar fome. Eu não vou deixar vocês passarem fome. Mas o povo foi lá e pegou e foi atrás de coisa para comer no 7º dia, sendo que Deus falou assim, vai dar para vocês comerem. Pega o dobro no 6º dia para vocês não fazerem nada no 7º dia. Nem varrer casa, nem fazer comida, nem nada, nada no 7º dia. Então, às vezes, nós falamos mal dos adventistas. Da onde tiraram isso? Então, tá em Êxodo. Tá em Êxodo, gente. Tá em Êxodo. Então, em Êxodo 16. Então, nós não podemos falar mal da religião de ninguém, porque quando nós lemos a Bíblia, Luciana, mas está no Antigo Testamento, mas, gente, Deus é pai de Jesus. Eu sei que quando Jesus veio, mudou muitas coisas, mas Deus, é pai de Jesus. Ele não divide a glória dele nem com o filho dele, Jesus Cristo. Eu não sou adventista. Eu não tenho religião. A minha religião é Deus, é Jeová. Ai, Luciana, na Bíblia fala que é bom que o homem congregue e viva em união. Isso aí. É bom que o homem congregue e vive em união. Eu não estava vivendo união com a igreja.
ao congregar com a igreja de Deus. Então, eu achei melhor eu ficar em casa, orar em casa, estudar em casa todos os dias um pouquinho. E é isso que vocês estão vendo agora, porque eu já li a Bíblia 2 vezes, mas foi uma leitura muito que rápida, muito que sem sentido, sem prestar atenção. Claro que algumas coisas eu sei, mas é que eu quero vir no ponto de Deus, eu quero estudar mais de Deus, eu quero encontrar mais o poder de Deus, assim, o quanto Ele gosta que nós fazemos, que não. Então, assim, a Adventista tá errado? Não tá, gente. Porque o Novo Testamento não aniquila o Velho Testamento. O Novo Testamento não aniquila. Ele o quê? Ele veio para somar, não para diminuir, não para tirar o Velho Testamento e falar que ele não existe. Existe e Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele deu permissão para Jesus Cristo falar mais algumas coisas, o tirar, o acrescentar, mas Deus, ele é maioral. Deus não divide a glória nem com o Filho dele, Jesus Cristo, que está em pé à direita dele, esperando a hora de voltar, para que este mundo, né? Essas pessoas que estão vivendo, não sei se é agora ou se é depois, é a hora de Deus, vem o quê? Ele vai destruir, ele vai vir julgar as pessoas, tanto os mortos como os vivos. Para quê? Dar a terra prometida, aonde não tem doença, aonde não tem morte, aonde não se dá em casamento, não se namora, entendeu? Um lugar santo, um lugar de Deus, um lugar de paz para todo mundo, para os que estão mortos irão ressuscitar. Então, o Novo Testamento não aniquila o Velho Testamento. Vou falar aqui umas partes do capítulo 16 que são importantes, ó. Assim, o povo de Israel guardou para a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, que na verdade a ordem de Moisés é a ordem de Deus. E o que guardaram, que Deus não mandou eles guardarem, está no versículo 24 de Êxodo 16. Não cheirou mal, nem e criou vermes. Versículo 25. Então Moisés disse ao povo: Israelitas, comam o maná hoje, o pão hoje, porque hoje é um sábado para Jeová. Hoje vocês não encontrarão Deus, Jeová no campo, porque hoje é dia de descanso, hoje é sábado. Está no versículo 25 de Êxodo 16. Versículo 26. Vocês o apanharão por 6 dias, o pão que cai do céu, mas não haverá nada no 7º dia, que é o sábado que Deus guarda. Versículo 27. No entanto, no 7º dia, alguns israelitas saíram para apanhá-lo, o pão que tinha muito no chão. Mas não encontraram nada, não tinha nada. Eu falei que tinha muito, errei. Perdão. Versículo 28. Então Jeová disse a Moisés: Moisés, até quando, Moisés, o povo israelita se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis em Moisés? Versículo 29. Notem que Jeová lhes deu sábado, que não é para trabalhar. Não é. Tanto que ele deu até comida a mais para não fazer nada. É por isso que ele lhes dá o pão para 2 dias no 6º dia. No 7º dia, todos devem ficar onde estão. Ninguém deve sair do seu lugar, nem sair do lugar pode. Nem ali em Colatina, no Espírito Santo, Baixo Guandu, não pode. Tem que ficar dentro de casa, onde ele mandou. Versículo 30. Mas o testemunho, acho que de adventista sai de casa, tá? Mas não pode sair não, tá, adventista? Tem que ficar, tá no versículo 29, né? 29 e 30. 30. Então o povo israelitas guardou o sábado no 7º dia. Versículo 31. A casa de Israel, que é o povo israelita, chamou o pão de maná. Quem deu o nome de maná foi o povo, não foi Deus. Deus mandou do céu, nem sabia o nome. Mas aí ele pegou, falou pão. Nisso, o povo, no versículo 31 de Êxodo, chamou de maná.
Quem, Luciana, que colocou o nome daquele pão que cai do céu, daquela coisa que Deus mandou, que tinha gosto de mel na hora que colocava na boca, de pão de mel? Foi o povo israelitas que colocou o nome de maná, não foi Deus não. Porque ele era branco como a semente de coentro e o seu sabor era como o de bolachas de mel. Ai, que delícia. Meu Deus, o jeito que eu gosto de doce. 32. Moisés disse isto. Moisés disse: Povo israelitas, é isso que Jeová ordenou, deu uma ordem. Recolham um gomor do pão para ser guardado por todas as suas gerações, a fim de que as suas gerações futuras vejam o pão que eu lhes dei para comer no deserto, quando eu tirei vocês, israelitas, da terra do Egito. Versículo 33. Portanto, Moisés disse ao seu irmão Arão: Arão, pegue um jarro e ponha dentro do jarro um gomor de maná, que é o que eles colocaram o nome de maná, e coloque-o diante de Jeová para ser guardado por todas as gerações. Guardado diante de Jeová, de Deus, de Pai de Jesus. Por isso que nós ouvimos esse maná até hoje. Versículo 34. E Arão colocou diante do testemunho que fosse preservado, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Versículo 35. O povo de Israel comeram maná por 40 anos. 40 anos, então ele era muito nutritivo. Até chegarem a uma terra que era habitada, e comeram maná até chegarem às fronteiras da terra de Canaã. Canaã é onde morava Jacó, José, os seus irmãos. Versículo 33. Um gomor é 1/10 de uma efa. Que isso daí eu ia ver na internet, eu esqueci no Google. Agora vamos aqui para o capítulo 17. Continuação. Toda a Assembleia de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo o percurso por etapas, segundo a ordem que Jeová, Pai de Jesus, dava. Tudo que Jeová, Pai de Jesus, dava a ordem, o povo de Israel tinha que obedecer, senão alguma coisa acontecia. Deus castigava. E acompanharam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber em Refidim. Versículo 2. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: Moisés, dê-nos água para beber, Moisés. Mas Moisés olhou para o povo de Israel e disse: Por que vocês estão discutindo comigo? Hein? Por que vocês estão discutindo comigo? Por que persistem em pôr Jeová à prova? Por que vocês persistem e achar que Jeová não vai fazer nada, Deus Pai de Jesus não faz nada, vocês já viram tantos prodígios que ele fez? Por que vocês ficam reclamando, achando que Deus vai deixar vocês morrerem de sede, de fome? Por que fica colocando Deus à prova? Versículo 3. Mas o povo estava com muita sede ali, aonde eles estavam, em Luciana, numa cidade chamada Refidim. Refidim. Não tinha água em Refidim. Querendo água. E o povo israelitas se queixavam, reclamavam contra Moisés, dizendo: Moisés, por que você nos tirou lá do Egito, onde nós éramos escravos, para matar de sede tanto a nós como aos nossos filhos e aos nossos rebanhos aqui no deserto, hein? Por quê que você nos tirou ali de ser escravo? Era melhor ser escravo, apanhar, entendeu? Ficar num lugar à parte, fazer tanto de tijolo que o faraó mandava, do que ficar vindo embora aqui e ficar 40 anos no deserto e ainda morrer de fome e de sede. Pra quê, Moisés? Porque o mais fraco é que recebia, não é? Já viu que na sua casa o mais fraco quem leva sempre, né? O nosso patrão vai ser sempre patrão. Claro, até que ele mandar embora, até que você decidir sair desse emprego nojento que às vezes você tem, que você, infelizmente, não é uma pessoa que eles dão valor, porque na verdade o patrão gosta de sugar a energia da gente. Não é todos não, gente. Mas depois te manda embora.
Para que você está chorando por causa de um emprego que você perdeu? Que as pessoas não tinham... Falava assim, você é pobre, tem que trabalhar para mim. Pobre não pode andar de salto. Olha aqui, esse saco aqui de coisas quebradas pro pobre. O pobre não pode ter casa bonita, o pobre não pode comprar carro, porque nós, empresários, nós donos de vocês, que pagamos pouco a vocês, que podemos ter carro, casa bonita. Vocês funcionários não podem, não, porque nós sabemos que pagamos pouco a vocês, que não dá. Dá sim, é porque você está acostumado com muito, patrão. E você viaja para a Índia, você viaja para o Japão, você viaja para vários lugares e nós não viajamos. Nós poupamos o nosso dinheiro para fazer nossa casinha, para comprar nosso carrinho, enquanto você gasta o seu cartão de crédito aí, na hora que você vai num bar beber com seus amigos, na hora que você vai fazer uma refeição num restaurante chique, você gasta R$ 1.000, que é o nosso salário. Nós estamos em casa poupando ele, comendo arroz, feijão e ovo para comprar essas coisas, patrão. Nós podemos sim, tá? Versículo 4. O povo estava reclamando, né, gente? No versículo 3, que eles estavam se queixando de muita sede ali na região de Refidim, porque ali não tinha água. Então eles começaram a falar com Moisés. No versículo 3, por que, Moisés, vocês nos tirou do Egito para matar de sede tanto a nós como aos nossos filhos e aos nossos rebanhos, hein? Versículo 4, por fim Moisés clamou a Jeová, orando a Jeová, clamando a ele. O que eu devo fazer com este povo, hein, Deus, Jeová, Pai de Jesus? O que eu devo fazer com este povo que reclama, só reclama, sem parar? Daqui a pouco eles irão me apedrejar, vão pegar pedra, tacar em mim até eu morrer, porque eles estão com sede. Aqui, onde o Senhor mandou a gente vir, que é em Refidim, não tem água aqui em Refidim. Estão com sede, vão acabar me apedrejando até me matar. O povo israelita vão me matar. Aí, no versículo 4... Moisés fala com Deus, Pai de Jesus, a respeito disso, porque o povo tá virado, estava nervoso, estava com sede, gente. Queria água. Versículo 5. Jeová, Pai de Jesus, disse então a Moisés, Moisés, meu filho, vá à frente do povo, israelitas, e leve com você alguns dos anciãos de Israel e o bastão com que você golpeou o rio Nilo. Pegue o bastão e vai na frente do povo de Israel. Deixa esse povo para trás e vai na frente. Versículo 3. Versículo 6. 6 de 6. Veja, eu, Pai de Jesus, Deus Jeová, estarei diante de você ali na rocha, em Horebe, numa região chamada Horebe. Bata na rocha e dela, da rocha, sairá água, e o povo beberá da água que vai sair da rocha, limpinha, filtrada. Moisés fez isso diante dos anciãos de Israel, o que Deus mandou. Porque, na verdade, não foi Moisés que fazia os milagres, era Deus. Deus mandava Moisés, porque conversava diretamente com Moisés. Ele não tinha um intermédio, não. Ele conversava diretamente com Moisés. Versículo 7. Então Moisés chamou o lugar de Massã ou Meribá, por causa da discussão dos israelitas e por terem posto Jeová à prova, dizendo, Jeová está ou não está entre nós, hein, Moisés? Porque estão querendo matar a gente de sede, de fome, Moisés. Aqui em Refidim não tem água. Deus mandou a gente para cá, no lugar onde não tem água. Deus está do nosso lado, Deus não está do nosso lado. Versículo 8. E os amalequitas vieram lutar contra o povo de Israel, na cidade de Refidim, aonde não tinha água, aonde Deus mandou Moisés ali bater na rocha para sair a água da rocha. Versículo 9. Em vista disso, Moisés disse a Josué, Josué era sobrinho de Moisés, Josué, escolha alguns dos nossos homens de Israel e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu, Moisés, ficarei no cume do monte, lá em cima do monte,
com o bastão do verdadeiro Deus na mão. Vou ficar lá em cima do monte, com o bastão do verdadeiro Deus na mão. Porque o bastão, Deus manda poder para o bastão e o bastão faz as coisas acontecerem. Você pega os homens de Israel, porque o povo amalequita, Deus já me avisou que está vindo lutar contra a gente. Porque o povo israelitas eram muitos, gente, eram muitos. Versículo 10. Então Josué, sobrinho de Moisés, lutou contra os amalequitas, junto com os israelitas, que ele mesmo foi lá e escolheu. Assim como Moisés lhe havia ordenado a Josué. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. Versículo 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Mas assim que abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Então Moisés tinha que ficar assim, ó. Enquanto tinha batalha, Moisés tinha que ficar com o bastão assim, ó, na mão. Quando Moisés não aguentava mais o bastão na mão, gente, pensa, você ficar assim, ó, o tempo todo com a mão pra cima, assim, ó, pensa. Olha o que acontece, vai dando cãibra, vai doendo. Aí enquanto Moisés estava com a mão pra cima com o bastão, os israelitas venciam. Quando ele não estava aguentando de dor, que abaixava, os amalequitas venciam. Deus não podia fazer o povo de Israel vencer sem precisar do bastão? Podia, mas ele não queria. Versículo 12. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, porque a mão da gente, vai doendo, vai dando cãibra, vai ficando pesada e vai, né? Quando a mão de Moisés, no versículo 12. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram ali, quem pegaram? Arão e Ur. Arão, irmão de Moisés, e Ur. Pegaram uma pedra e a puseram debaixo de Moisés. E Moisés se sentou na pedra, porque ele estava em pé assim, ó, com bastão. Aí Arão e Ur colocaram a pedra para ele se sentar e ficar com a mão levantada, porque quando ele abaixava a mão, o povo amalequita vencia o povo de Israel. Então Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés, um de um lado, de modo que suas mãos se mantinham firmes até o pôr do sol. Pensa, gente, que dor de Moisés. Aí, o que aconteceu? Arão foi lá e começou a segurar a mão dele para cima, porque ele não estava aguentando mais, gente. Dá cãibra, fica pesada e dói pra caramba. Versículo 13. Assim Josué, que é o sobrinho de Moisés, derrotou Amaleque e seu povo com a espada, porque na verdade foi Deus que fez com que eles, né, tivesse essa vitória, né? Porque sem Deus eles não teriam essa vitória, e sem o esforço de Moisés ali, que foi usado por Deus com o bastão, né? Que na verdade o bastão não é nada, bastão é simplesmente um adereço, gente. É simplesmente uma coisa que Deus usou para que as pessoas vissem, né? Porque Deus é Deus, né? Deus faz todas as coisas. Se ele quisesse que o povo não lutasse, o povo nem ia lutar, porque Deus tem muito poder. Versículo 14. Jeová disse então a Moisés: Moisés, escreva isto no livro para que seja lembrado. Qual livro, gente? Qual livro que foi feito depois das coisas que Deus mandou? A Bíblia. A Bíblia, que na verdade foram memórias, um diário, né? Um diário do que acontecia, do que Deus fazia. Deus pedia para que Moisés escrevesse um diário, para que as pessoas soubessem o que tinha acontecido naquela época. Versículo 14. Jeová, pai de Jesus, disse então a Moisés: Moisés, escreva isto que aconteceu no livro para que seja lembrado. E repita o seu sobrinho Josué: Josué, apagarei completamente a lembrança dos amalequitas de debaixo dos céus. Versículo 15. Então Moisés construiu um altar e o chamou de Jeová Nissi. Versículo 16. E disse: visto que a mão de Deus é contra o trono, visto que a mão dele
é contra o trono de Já. Jeová estará em guerra contra o Amaleque, de geração em geração. O povo Amaleque, gente, será qual povo que é hoje? Que ele falou assim que estaria contra eles de geração a geração. Ai, gente, Deus abençoe que eu não seja desse povo não, de Amaleque não. Absolutos, achei aqui sobre o povo amalequitas, pra gente ficar assim, por dentro das coisas, né? Porque já que é pra estudar, tem que estudar direito. Ó, eu vou ler o que tá escrito aqui, que vocês não vão conseguir ler, ó. Você dificilmente entenderá a Bíblia se não entender as dimensões, dispensações, ou seja, as diferentes maneiras de Deus tratar com os homens. No passado, Deus parecia agir mais diretamente no juízo e correção dos seres humanos arruinados por causa do pecado. Encontramos Deus destruindo toda a raça humana por meio de um dilúvio, não sem antes usar Noé como pregador para avisar as pessoas do que iria acontecer. Ninguém deu ouvidos a Noé e Deus começou de novo a partir de Noé aí matou o povo afogado, né? Isso usou também a família de Noé, né? Que ele só deixou Noé e sua família e os alguns animaizinhos. Um juízo coletivo também foi lançado sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, por sua impiedade e pecado. Então destruiu Deus com fogo, aí caiu do céu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Quando Deus via que o povo estava do jeito que está hoje, matando, roubando, assassinando, Deus mandava fogo do céu, matava todo mundo e pronto. Ele era juízo, ele era juiz. E ele mandava mesmo, falava, vou matar esse povo, tô arrependido mesmo, então não tô querendo, vou matar afogado, eu vou matar, né, destruindo a cidade inteira e caindo sobre eles. 2 Pedro 2,6,7. E condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cidade de Sodoma e Gomorra a cinzas, e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. No livro do profeta Jonas, nós encontramos com a tarefa de avisar Nínive que a cidade e todos os seus habitantes seriam destruídos. Então Deus, quando não queria uma coisa, ele destruía mesmo, matava. Jonas 1, capítulo 1, versículo 1 a 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra a cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu estou ouvindo a sua malícia. Felizmente os habitantes de Nínive se arrependeram da sua malícia e foram poupados por Deus. Então, se você se arrepender, Deus poupa você. Muito embora Jonas tenha ficado aborrecido com a misericórdia que Deus demonstrou para com aquele povo, porque Jonas passou, porque aquele povo ele era muito mau. E quando ele falou assim, poxa, o Senhor me mandou para lá, o povo é maldoso, o povo é ruim, e o Senhor ainda perdoou. Eu tive que passar um aperto danado para chegar até Nínive. E o Senhor ainda perdoou esse povo. Jonas ficou irado. Pensa, ele passou por vários, estava com medo, foi para lá com o coração despedaçado. Sabe quando você vai para um lugar que o seu coração fica assim, palpitando? Jonas foi chegando lá, ele com medo do povo, que o povo matava todo mundo, era um povo perigoso de Nínive. E aí depois Deus perdoou porque eles mudaram de posição. Eles agradaram a Deus, eles se arrependeram do pecado deles. Jonas falou assim, não acredito, o Senhor vai poupar esse povo mal. O Senhor acreditou que eles mudaram. Ele falou, eu vi que eles mudaram. Eu vejo o coração deles. Em Gênesis 15:16, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Se nesses momentos Deus ordenava, dava ordem que não poupassem nem mesmo mulheres
e crianças, era porque Deus bem sabia em que se transformariam no futuro aquelas crianças. Olha para você ver, às vezes Deus tira uma criança, Deus sabe muito bem, tem uma cliente minha que ela fala sobre isso. O qual seria o papel das mulheres em servirem de tropeço ao povo de Deus. Lembre-se que Hitler, um dia, foi um bebê. Hitler foi um bebê. Você conhece o Hitler, nazista? Hitler que matou várias pessoas, vários, judeus? Matou numa fornalha de fogo, gente. Ele queria ser Jesus. Hitler, ele foi um bebezinho, ele nasceu bebê. E que não faltavam exemplos de mulheres de povos pagãos que corromperam a fé dos israelitas. Mas não pense que esse tratamento dava aos israelitas a imunidade de serem também castigados por seus pecados. O povo de Israel era castigado pelos pecados deles também. Encontramos em várias ocasiões Deus usando gentios. Quem são gentios? Somos nós. Como Nabucodonosor, para julgar o povo de Deus, que era o povo israelitas. Portanto, em seu modo de tratar com os povos mergulhados em pecado na antiguidade, Deus lançava seu juízo de destruição, de destruir o povo. Incluía-se aí a ordem de Deus para que o seu povo destruísse os amalequitas, que é o povo a respeito do qual você perguntou. Hoje Deus não está lançando juízos de matar as pessoas sobre os povos do mesmo modo como ele fazia no Antigo Testamento, mas só Deus que sabe, né, gente? Nós não sabemos de nada. Por estarmos em um período de graça. João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por Jesus que mudou algumas coisas aí, né? Amoleceu o coração do pai dele. Até mesmo quando Jesus Cristo andou neste mundo, Jesus foi misericordioso e não destruiu os ímpios, os pecadores, o que poderia muito bem fazer com o juiz severo que vemos no livro de Apocalipse, quando vier para julgar as nações, quando Jesus voltar para julgar as nações. Volta, Jeová, volta Jesus. Em 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus, Pai de Jesus, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Então ele mandou, em 2 Coríntios 5,19, você vai ver que Deus mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para se reconciliar com o mundo, com as pessoas, e não imputando os seus pecados, porque ele mandou o Filho dele, Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Que através de Jesus, intermédio de Jesus, que ele fica nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus em nome de Jesus. Tendo explicado estes pontos, vamos às suas perguntas. Quem eram os amalequitas, hein? Por que Deus ordenou que fossem os amalequitas todos assassinados, aniquilados? Todos será os amalequitas aniquilados mesmo? Todos morreram? Na história moderna, há descendentes do povo amalequita condenado por Deus que possam fazer mal à Igreja de Cristo ou o povo escolhido? Acredito que uma pergunta melhor seria: o que os amalequitas significam para nós, hein? Saber a história dos amalequitas como nação ou se existem descendentes de amalequitas hoje não tem muita importância, a não ser para algum historiador, mas saber o que eles significam tem grande importância. Lembre-se de que tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, e que tudo isto lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Romanos 15:4, 1. Coríntios 10:11. Os amalequitas podem ser interpretados tanto como o povo de Amaleque, descendente de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, como também como algum povo anterior que possa ter influenciado Esaú, irmão de Jacó, e os descendentes de Esaú, já que o nome Amaleque aparece alguns séculos antes de Esaú, irmão de Jacó, em Gênesis 14:7.
Também poderia significar um título, como ocorre com Faraó ou César. De qualquer modo, podemos interpretá-lo como nosso inimigo hereditário, como foi Esaú, que era inimigo de Jacó, porque Jacó também, né, gente? Jacó, vou te contar, né? Foi lá e roubou a bênção de Esaú, seu irmão mais velho. Os dois eram gêmeos. Lembra? Jacó nos existe, para nós existe uma figura interessante deste inimigo como sendo a carne. É o primeiro inimigo a enfrentar Israel, tão logo este é liberto do Egito e passa pelo Mar Vermelho, figura de nossa salvação, entrando no deserto numa figura do mundo. Era só enquanto tinha suas mãos levantadas ao céu, figura de dependência de Deus e do poder de Deus. Então, naquele momento que Moisés ficava levantando o bastão, os israelitas ganhavam e ele abaixava a mão, porque ficava dando a cãibra, né? Deus estava mostrando que ele dependia de Deus para que as pessoas ganhassem, o povo de Israel ganhasse, e os amalequitas fossem assassinados. Dependesse de Deus, do poder de Deus, que Moisés podia prevalecer contra Amaleque. Quando baixava as mãos, os israelitas perdiam a batalha. Êxodo 17, 8, 14. Então veio Amaleque e pelejou contra o povo de Israel na cidade de Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Josué, meu sobrinho, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué, sobrinho de Moisés, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, o povo de Amalequitas. Mas Moisés, Arão e Ur não era o pai de Moisés, gente? Subiram ao cume do outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Ele ganhava do povo de Israel. Porém, as mãos de Moisés estavam pesadas, de cãibra, de cansaço, doía. Por isso tomaram uma pedra, Arão e Ur, e puseram debaixo para que ele sentasse, para sentar-se sobre a pedra, Arão e Ur, e sustentaram as mãos, ajudaram Moisés a ficar com as mãos para cima. É o que nós acabamos de ler. Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. Números 24, 20. Depois que os espiãs foram repreendidos por tornar da terra prometida incrédulos de sua capacidade de tomá-la segundo Deus tinha ordenado, eles decidem fazer isso na energia da carne e acabam derrotados pelos amalequitas e cananitas. Saul recebeu a ordem de Deus de destruí-los completamente, mas não obedeceu e manteve o rei dos amalequitas vivo e também seus rebanhos, e foi preso. Foi preciso Samuel matar Agag. 1 Salmos 14, 48, 15, 1, 33. Davi atacou os amalequitas. 1 Salmos 27, 8, 31, 3. No Salmo 83, os amalequitas reaparecem reunidos contra o povo de Israel no futuro. Assim, Amaleque foi o primeiro a atacar Israel. Sempre foi inimigo de Israel, povo de Deus, e voltará no final para atacar o povo de Deus. Que inimigo temos que seja tão feroz e constante em sua luta contra nós cristãos? A carne, gente. Em Gálatas, ela milita contra o espírito, a nossa carne luta contra o nosso espírito, e a semelhança do que fez Moisés, levantando suas mãos aos céus, não é nossa luta contra ela que garante a vitória, mesmo porque somos exortados que nossa luta não é contra a carne. É nossa dependência do céu que traz a vitória. Porque você viu que Moisés ficou com o braço ali estendido, assim, ó. E que a gente mesmo, se ficar com o braço muito tempo estendido, vai dando cãibra, vai pesando e vai doendo, e a gente abaixa o braço. Então a nossa luta, ela é contra a carne, né? A nossa dependência, a gente depende de Deus.
Êxodo 17:16, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nossa libertação desse Amaleque virá com um arrebatamento, mas para o povo de Israel só haverá descanso mesmo quando o Senhor vier estabelecer o seu reino. Mesmo assim, será um reino de juiz a cada manhã. Portanto, ainda haverá pecado e morte, como a paga pelo pecado, já que os que estarem no reino terrenal, terra, judeus e gentios, nós somos gentios, convertidos durante a grande tribulação, estarão ainda em sua condição natural e um corpo de carne. É por isso que o Senhor advertiu em Mateus 24 que, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O reino de Cristo na terra será habitado por seres humanos convertidos exteriormente e vivendo em um mundo livre de tentações exteriores. Satanás está acorrentado, mas tão logo o tentador Satanás foi solto, os inimigos de Cristo se manifestarão. Então, mais uma vez, haverá guerra, porém desta vez uma guerra direta contra o Senhor Deus e seus exércitos. Parece que tem ainda Amalequitas, né? Vamos ver se tem mesmo. Os Amalequitas seriam um povo nômade é onde não tem morada, gente, e de guerreiros. Sabe, não tem cigano que não tem morada? Tem alguns ciganos que moram ali, moram aqui, moram acolá. Eles são povo nômade de guerreiros. Desta forma, parte de suas atividades estavam ligadas ao trabalho de mercenários em guerras. E na ausência de conflitos, os amalequitas faziam saques, roubavam e pilhagens a pequenos grupos. Como parte de pilhagem, levavam mulheres e crianças para o comércio de escravos. Então, os amalequitas representam todo o povo que se opõe ao povo israelitas, quando o mesmo necessita de apoio, ajuda e misericórdia. Então, os amalequitas eram um povo que frequentemente aparecia na Bíblia, confrontando o povo de Deus, que era o povo de Israel, os israelitas. Você é israelita? Você é um israelita? Então, o povo amalequita habitavam no deserto, são guerreiros. Então, até hoje tem. Amaleque, amalequitas vem de Amaleque. O que significa Amaleque? Maldição, engodo, elefante branco, coisas ruins, pessoa atrapalhada. Amaleque era uma pessoa, gente, ó. O Amaleque, ele foi chefe de uma tribo idomeia. Está em Gênesis 36:16. A sua mãe era Orita, uma tribo de cujo território os descendentes de Esaú. Esaú era irmão mais velho de Jacó, os dois gêmeos, que eram filhos de Isaque e de Rebeca, e se apoderaram. Acredita-se que o povo amalequita descendia de Amaleque. Então, Esaú foi chefe de uma tribo edomeia, que está em Gênesis 36:16, o Amaleque. A sua mãe era Orita, uma tribo de cujo território os descendentes de Esaú se apoderaram. Os descendentes de Esaú se apoderaram dessa tribo, e acredita-se que o povo amalequita descendia de Amaleque. Amaleque era neto de Esaú, então era da família de Jacó, né? Esaú ficou tão irado, né? Porque Jacó pegou a bênção dele, né? Roubou a bênção dele, enganou o pai dele, Isaque, que estava cego na hora da beira da morte, né? Que falou que ia matar o seu irmão. Então ele ficou ali no deserto ali. Jacó teve que fugir dele, porque senão ele ia matar o irmão dele. Ficou muito irado, né? Então, pelo jeito, ele era neto de Esaú, pai, irmão de Jacó, o filho mais velho de Isaque.